Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a sintaxe do período simples. Lembrando que nós começamos o nosso estudo pelos termos essenciais da oração, já vimos o sujeito e hoje nós vamos estudar o predicado. O predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. É toda a informação transmitida na oração. Então, a análise sintática, como nós vimos na aula anterior, a gente identifica o verbo, fazemos a pergunta o que ou quem antes desse verbo para identificar o sujeito, e com o sujeito identificado, tudo que sobra é predicado. E no caso das orações sem sujeito ou do sujeito indeterminado e sujeito oculto, em que eles não aparecem escrito, a oração inteira, o enunciado todo, será o nosso predicado, tá? Então, tirando o sujeito, tudo que sobra é predicado, e não havendo o sujeito escrito, a oração inteira funcionará como predicado, ok? Bom, dependendo do tipo de informação que o predicado indica a respeito desse sujeito, nós poderemos ter um predicado verbal ou um predicado nominal. E o tipo de núcleo desse predicado também indica essa classificação. Então, o predicado será verbal quando o núcleo é o verbo e a informação for uma ação. Olha só. O menino chegou ao colégio. Chegou é o nosso verbo. Se nós perguntarmos quem chegou ao colégio, o menino. Então, para cá nós temos o sujeito, de cá nós temos o predicado. Como chegar indica uma ação, então esse predicado é verbal. O viajante caminhava pela estrada. Quem caminhava pela estrada? O viajante, nosso sujeito, caminhava pela estrada, predicado. Como caminhar é uma ação, predicado verbal. No caso do predicado nominal, o núcleo vai ser o nome, um adjetivo, uma característica, um estado qualquer, tá? E o verbo vai ser sempre um verbo de ligação, ser, estar, ficar, continuar, qualquer verbo usado para indicar característica ou estado, tá bom? Vamos aos casos. O simulado está difícil. O verbo está aqui. O que está difícil? O simulado, nosso sujeito. Está difícil, predicado. Como aqui nós não temos nenhuma ação, o predicado será só nominal. Difícil está de vermelho porque é o nosso núcleo, tá bom? No caso do predicado nominal, o verbo não é o núcleo é a característica dada. O jogador estava machucado. Quem estava machucado? O jogador será o nosso sujeito. Estava machucado é o nosso predicado nominal, porque está indicando só a característica machucado, certo? Bom, mas há a junção dos dois predicados. Eu posso ter o verbo indicando a ação e logo em seguida estabelecer uma característica. Nesse caso, nós temos o chamado predicado verbo nominal. Tá? Então, o predicado verbo nominal indica tanto a ação quanto a característica. E nesse caso, ele terá dois núcleos: o verbo e a característica. Vamos analisar? O menino chegou machucado ao colégio. Quem chegou? O menino. Então, separando, nós temos aqui o sujeito e aqui o predicado. Então, eu tenho a ação de chegar, predicado verbal. No momento em que o menino chegou, ele estava machucado. Então, esse machucado é uma característica, predicado nominal, logo, predicado verbo nominal. Então, a ação do verbo acompanhado da característica, ok? Os compradores consideram a proposta razoável. Quem considera a proposta razoável? Os compradores será o nosso sujeito. Considerar
é uma ação. Então, predicado verbal. Razoável é a característica que eu dei para a proposta no momento em que eu considerei. Isso quer dizer que eu tenho também um nominal. Então, predicado, verbo nominal. Se nós voltarmos aqui no predicado nominal, né, o núcleo é difícil e machucado, que são considerados predicativos. Se nós viermos aqui para o predicado verbo nominal, nós temos machucado e razoável, que também são predicativos, porque são características dadas junto ao verbo, através desse verbo. E aí a gente entra no nosso próximo conteúdo, que a gente vai ver já já, após fazermos a classificação dessas orações, tá bom? Então, aqui na letra A multidão caminha pela estrada, fazendo aquela separação, né? O sujeito está aqui, caminha pela estrada, eu tenho só a ação de caminhar. Logo, nós temos aqui um predicado verbal. O porteiro contrariado foi reclamar ao gerente. Quem foi reclamar? O porteiro, que é o nosso sujeito. Foi reclamar é a nossa ação. Mas no momento em que ele foi reclamar, ele estava contrariado. Então, ação e característica juntos, aqui nós teremos um predicado verbo nominal. Naquele dia, eu a encontrei mais feliz. Quem praticou a ação de encontrar? Eu. Então, tá vendo? Aqui o sujeito está no meio da oração, não no início, né? Então, eu pratiquei a ação de encontrar essa pessoa, representada pelo pronome a, e no momento em que eu a encontrei, ela estava mais feliz. Então, ação e característica juntos, predicado, verbo nominal. O pai encontrou a filha magoada, mesma coisa. Quem encontrou? O pai, que é o nosso sujeito. O pai praticou a ação de encontrar a filha e no momento do encontro a filha estava magoada. Predicado, verbo nominal. Ela cantava baixo. Atenção aqui. Quem cantava? Ela é o nosso sujeito. Eu tenho a ação de cantar. Baixo aqui indica o modo como ela cantava. Não é uma característica de um ser, é modo. Então, nesse caso, eu tenho só a ação de cantar de maneira baixa. Isso quer dizer que eu terei apenas um predicado verbal. Então, cuidado, quando a palavra que parece caracterizar não estiver caracterizando um ser, e sim indicando um modo como alguma coisa acontece, nós temos apenas a ação, e aí o predicado é verbal. Agora, diferente daqui, ó, o teto era baixo. Quem era baixo? O teto é o nosso sujeito. Baixo é característica de sujeito e não modo, tá? Então, se eu tenho só a característica, eu tenho aqui um predicado nominal. As pessoas o consideraram capaz. A gente já viu esse exemplo aqui com o exemplo anterior, né? As pessoas, nosso sujeito, praticaram a ação de considerar essa pessoa representada pelo O como sendo uma pessoa capaz, característica. Então, ação e característica juntos, predicado, verbo nominal. Ok? Então, fechada essa questão, predicado verbal indica só ação, predicado nominal indica só característica. Quando eu tenho a junção dos dois, o verbo indicando a ação acompanhado de uma característica, aí nós teremos o predicado verbo nominal. Se a gente estuda os tipos de predicado, automaticamente a gente tem que estudar os predicativos. O que é um predicativo? É toda característica dada através de um verbo. Por isso, a gente estudá-los atrelado ao predicado. Então,
O predicativo vai sempre fazer parte do predicado, vai funcionar como núcleo do predicado nominal e junto ao verbo do predicado verbo nominal, tá? E sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. E aí, dependendo de quem recebe essa característica, o predicativo pode ser predicativo do sujeito, quando a característica é dada ao núcleo do sujeito, tá? Ó, a Terra é redonda. Quem é redonda? A Terra é o nosso sujeito. Redonda é a nossa característica, então quem está recebendo essa característica faz parte do sujeito da oração. Logo, redonda, predicativo do sujeito. Quando não é o sujeito que recebe a oração, nós temos um predicativo do objeto. Olha só. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou? O juiz. Então, o juiz aqui é o nosso sujeito, julgou o réu culpado é o nosso predicado. A característica, culpado. Quem está recebendo aqui a característica é a palavra réu, que não faz parte do nosso sujeito. Então, culpado vai ser o nosso predicativo do objeto. Então, voltando lá, quando quem recebe a característica é a palavra que está no sujeito, predicativo do sujeito. Quando quem recebe a característica é uma palavra que não está no sujeito, predicativo do objeto. Olha o outro exemplo. Gosto dela alegre. Quem pratica a ação de gostar? O sujeito eu, que está oculto aqui, certo? Então, a divisão ficaria aqui. Quem está alegre? Ela. Né? Quem vai receber essa característica seria ela. Então, ela não faz parte do sujeito. Logo, o alegre também é um predicativo do objeto. Então, dentro do predicado, nominal ou verbo nominal, nós temos os predicativos, que são as características, que vão funcionar como núcleo desses predicados. Né? Para classificar o predicativo, a gente diz, se a característica é dada a uma palavra do sujeito, predicativo do sujeito. Se a característica é dada a uma palavra que não faz parte do sujeito, predicativo do objeto. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Até uma próxima oportunidade. Tchau.